Olá! Na semana em que se comemora o Dia da Criança, o nosso programa abre espaço para refletir o ser criança nos tempos modernos. Se antigamente essa data era muito esperada pelos pequenos para se ganhar uma boneca, uma bicicleta ou uma bola, a transformação digital acabou mudando bastante essa perspectiva. Mas até que ponto a superexposição às telas é prejudicial ao desenvolvimento infantil? E que prejuízos isso traz ao aprendizado na escola também? A saúde mental é afetada? Como colocar limites? Essas e outras perguntas nós vamos fazer ao nosso convidado de hoje. Vamos conversar com o psicólogo da infância e adolescência, Felipe Tomás. Ele é mestre em neurociência cognitiva e comportamento e trabalha com avaliação neuropsicológica na linha terapia cognitivo-comportamental. O Câmara Aberta está começando agora. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Felipe Tomás. Olá, eu agradeço também o convite de vocês estarem aí trazendo mais informação, para a população e principalmente sobre um tema que eu gosto muito de estar conversando com as pessoas. Então, Felipe, se a gente pudesse traçar um paralelo do ser criança de antigamente, conforme eu falei um pouco ali na abertura, e o ser criança de agora, como você faria esse comparativo? Olha, a criança de antes e de hoje continua sendo a mesma. O desenvolvimento cognitivo continua sendo o mesmo, a forma como ela enxerga o mundo, as suas dificuldades, que não são nem dificuldades, limitações, propostas de seu desenvolvimento biológico, são os mesmos. O que tem mudado muito é o contexto em que ela está inserida. Se a gente for parar para pensar, o desenvolvimento com que a criança ela tem o desenvolvimento em que a criança tem no período passado, onde os pais tinham uma intervenção diferenciada, onde existia um modelo de família, de cultura, diferente do que nós temos hoje, são completamente diferentes. Então, a diferença que nós podemos enxergar nisso tudo é onde essa criança está inserida. Hoje é um ambiente muito mais informatizado, como nós estamos discutindo agora, e antigamente não era tanto. Antigamente eu me lembro que as crianças brincavam na rua. Uhum. Tinha um outro também contexto social associado à segurança, que hoje a gente já não tem mais, Exato. Como antigamente. Então as crianças, elas tinham as brincadeiras de rua, em frente de casa, assim, mais social, assim, se uniam mais. Exato. Para além do ambiente escolar. Exatamente. E era uma vivência muito mais unida, entre mais vivencial mesmo na prática, um com o outro. Hoje em dia eles ainda continuam sendo sociáveis, A diferença é que a forma como isso tem construído é diferente. Qual a importância, já que eu falei em brincar, a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, Felipe? Olha, a gente já tem na ciência comprovado que a brincadeira, ela impacta muito no desenvolvimento do cérebro da criança. Então, nós entendemos que algumas regiões específicas, elas se desenvolvem na medida em que a criança consegue adquirir a habilidade de gerar fantasia, O famoso pegar uma bonequinha com a outra e fazer uma socialização entre eles. Isso já é... Criar uma historinha. É o que simbolizar, trazer essa vivência para a brincadeira, isso já desenvolve muito, é preditor para diversas outras habilidades no futuro. E isso traz muito recurso, porque além disso vai fornecer socialização, resiliência, desenvolvimento de temperamento, lidar com o outro, porque o brincar é muito mais do que desenvolvimento pessoal, é no relacionamento. A brincadeira, se a gente for parar para pensar, é uma aquisição cultural, é dentro do grupo que ela vai desenvolver. Eu me lembro muito, você brincar em parquinho, Você aprende a dividir. Exato. Que é uma coisa que muitas crianças que não têm uma família grande, irmãos, sentem essa dificuldade de dividir, porque são muito só, então tudo é dele.
né? E essa socialização do brincar, de estar em grupo, você aprende a dividir os espaços, Exato. dividir o brinquedo, dividir as experiências todas. Isso é muito importante também. O fato de entender que eu não sou o dono de tudo. Imagina, o bebezinho, ele aprende que chora e tem tudo que quer, né? Vai chegando um tempo que ele vai perceber que ele não está sozinho no mundo, ele vai precisar de outras pessoas, de outras regras para lidar. E na brincadeira ele conhece isso muito bem, na realidade dele. Né? Conhece na realidade dele, exatamente. Exato. Porque a gente que é adulto pode ler e compreender, eles não. A compreensão deles é na vivência mesmo, Exatamente. não é isso? Exato. Vivemos nesse mundo tecnológico, a gente também vê as crianças vivenciando esse mundo tecnológico. E claro que esse mundo tecnológico tem inegáveis benefícios. Hoje já se usa a tecnologia, por exemplo, o aprendizado também, né? Mas também tem muitos malefícios, né? Então, como você enxerga, eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado positivo, mas também o lado negativo desse uso da tecnologia. Exato. A tecnologia, a gente vê que facilita muito a nossa vida. Hoje a gente pegar um telefone e qualquer dúvida tirar nele e ter essa informação é fantástica. Né? Vamos pensar que nem de tudo não é o ruim, não é? Agora, para a criança, para o desenvolvimento infantil, isso facilitou muito. Hoje em dia, se você for parar para pensar, a maioria das crianças, né, já vão saber direitinho onde está lá o dedinho, o que puxa ou não. E é engraçado que se a gente for pegar exemplos práticos do nosso dia a dia, a gente vai ver, por exemplo, uma criancinha pega o telefone e já pergunta logo, cadê o jogo? Você diz não tem, ela vai lá no dedinho, já sabe como desbloqueia a tela do celular, já sabe onde procurar, já sabe qual o ícone tem ali naquele telefone. Então é muito interessante a forma como a criança ela já está inserida nesse ambiente tecnológico. Só que desses pontos positivos, a grande dificuldade é a forma como essa criança lida com essa tecnologia. Hoje eu percebo que a maior dificuldade é a criança que tem a tecnologia na palma de sua mão, mas é totalmente não assistida pela família, dentro de casa. Isso é o maior vilão. Porque se a gente for parar para pensar, não é tirar o telefone que resolve, mas é o que está entre o telefone e essa criança. Muitas vezes é a desassistência, né, de uma família, a falta de uma supervisão ali naquele processo, de um cuidado, de um limite. Isso é o grande vilão, né, do processo de relação com essa tecnologia. E quando não tem essa assistência, hoje os estudos eles já mostram que há uma relação muito grande do acesso à tecnologia com aumento de dificuldades no comportamento, com atrasos cognitivos, com impacto na inteligência. Então, assim, já existem estudos recentes trazendo esses dados que são realmente alertas para a educação do momento atual. Isso impacta, inclusive, a educação escolar? Demais. Demais, porque se a gente for parar para pensar, se a gente tem uma variável, né, que se relaciona, que é o déficit nessa inteligência de forma geral, que a gente entende que inteligência não é apenas aprender as coisas da escola, mas é lidar com o dia a dia, essa criança vai ter um baixo rendimento na escola. Se ela aumenta a dificuldade dentro da escola, ela vai ter um péssimo rendimento dentro da escola, porque não vai conseguir se concentrar, ela não vai conseguir lidar com os professores, ela não vai conseguir lidar com os colegas. São as famosas habilidades sociais. Exato. Que a escola é um grande laboratório disso na construção do emocional também, para você lidar com essas habilidades, não é isso? Exato. A escola vai ser realmente esse lugar de inserção do indivíduo dentro das normas sociais em que a gente está inserido, vivenciando. Não é só um ambiente de passar conteúdo, né? A criança vai entender as normas, como é que ela deve vivenciar de um jeito mais estruturado, vivendo em grupo. Então, seguindo regras, né? Exatamente. Seguindo horários, né? Tendo rotina, tendo prazos para estabelecer tarefas e entregá-las, tudo isso. Exato, né? e é na realidade delas, né? Não é só apenas seguir como se fosse um general mandando ali, né? No contexto da criança, ela vai entendendo que existe um jeito de viver em sociedade, e isso tem sido muito impactado pela vivência com essas tecnologias. De que forma a saúde mental é afetada pelo uso dessas tecnologias? Como reconhecer os sinais disso, Felipe? Olha, o primeiro ponto que a gente tem que observar é se retira essa tecnologia, como a criança se comporta. Agressiva? Ela fica mais ansiosa, ela rejeita muito essa ação dos pais. Como é que, se o pai diz que não vai ter, que vai tirar, que não é a hora, como é que ela vai reagir diante disso? Dependendo da forma como essa criança ou adolescente reage, aí a gente vai definir aí se está prejudicando ou não. Porque já vi
crianças que dizem assim, tudo bem, não vai ter nenhum problema, eu vou encontrar outro meio de lidar. E já tem crianças que, por exemplo, chegam a cometer agressões ao próprio corpo, né? Terem um pico de estresse tão grande que elas não conseguem nem controlar e tomam atitudes realmente impulsivas que ferem o seu próprio ser, né? E extremas, né? Extremas, assim, que chegam a gente a ficar impressionado com a capacidade que tem. Então, isso, assim, é o mais prejudicial, assim, é um ponto que a gente pensa, assim, não acontece, mas, infelizmente, hoje em dia, acontece muito. E tem tudo a ver com aquilo que você falou anteriormente, o que é que está entre esse uso, a criança e o uso, o acompanhar, Exato. né? Porque talvez não se chegue a ter esses sinais, a afetar a saúde mental nem nada, se houver esse acompanhamento. Exato. E se perceber que o uso já está começando a ficar excessivo ao ponto de criar uma dependência. Né? Exato. E também tem que pensar que muitas vezes os pais, eles não percebem isso. Porque, veja comigo, o que a gente tem hoje? Tem pais em que são muito ansiosos e pensam assim, não, meu filho não pode ter acesso a isso porque o mundo está o caos e ele tem que estar longe de tudo isso. A criança vai encontrar acesso de outras formas. É verdade. Porque ela não vai sumir do mundo por causa disso. Do outro lado, a gente tem aqueles pais totalmente, né, que não observam nada. E aí vai ser também um problema. Infelizmente, é um ponto de equilíbrio que os pais realmente precisam encontrar no meio disso tudo. É uma tarefa árdua, mas que sendo pai e mãe e confiando ali no amor que eles têm pelos filhos, eles vão encontrar o caminho certo. Nada que envolva educação infantil, eu diria que não é tarefa árdua, é sempre muito desafiador, não é isso? Exatamente. A gente está conversando com o psicólogo da infância e adolescência, Felipe Tomás, trazendo um olhar sobre a criança hoje em dia, o desafio de educá-las no mundo cada vez mais tecnológico. Chegou a hora do intervalo, voltamos já. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais. Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Aqui tem Emenda Cidadã. São mais de 50 milhões em 3 anos para obras como esta, aqui no Valentina. Aqui tem Câmara. Aqui tem uma João Pessoa que precisa crescer e de forma ordenada. Aqui tem discussão do plano diretor com planejamento para 10 anos. Aqui tem Câmara. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre crianças no mundo hiperconectado, com o psicólogo Felipe Tomás. Antes da gente retomar o nosso bate-papo aqui, a gente vai ver uma reportagem que trata dos malefícios do uso da tecnologia para crianças até 2 anos. É fato que cada vez mais as crianças estão expostas a todo tipo de tela, seja através de um celular, tablet, computador ou ainda a própria TV. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o uso de meia hora por dia de qualquer tela, pois a exposição prolongada pode fazer muito mal para a saúde das crianças. A neuropediatra Suênia Timóteo alerta que o uso excessivo de telas pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades motoras e a capacidade de comunicação das crianças, também podendo causar limitação cognitiva exacerbada, atraso da fala
e incapacidade social. Então, nós precisamos sempre ir pelas orientações de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Em que elas proíbem totalmente o uso de telas até os 2 anos de vida. Após isso, é liberado, em média, 1 hora de telas, somando qualquer tipo de tela, né, após os 2 anos, e após os 5 anos isso pode ser de 2 horas por dia, certo? Mas o principal é você colocar como regra dentro da sua casa essa quantidade, né? Limitar e não deixar sobre a escolha da criança ou do adolescente a quantidade de telas que ele vai assistir. Isso é papel dos pais em fazer esse limite. Nesta escola, aqui em João Pessoa, o uso de celulares é monitorado com foco na qualidade dos conteúdos e no equilíbrio entre atividades virtuais e do mundo real. Segundo Gerlane Gouveia, diretora pedagógica, mais do que discutir se crianças e adolescentes devem usar a tecnologia no dia a dia, é necessário aceitar a inserção das mesmas no mundo digital, focando na qualidade dos conteúdos acessados e no equilíbrio entre as atividades virtuais e aquelas como brincar ao ar livre, conversar com os colegas e exercer a criatividade. É preciso entender que existem muitos benefícios, que eles já nascem numa era da tecnologia, então não tem como não fazer uso da tecnologia como ferramenta de aprendizagem, como uma forma até mesmo de que possa em casa as famílias terem uma ajuda, né? Porque vai acontecer aqueles momentos em que os alunos não entenderam aquilo que o professor explicou na sala. Assistir uma videoaula, retomar uma explicação, ajuda muito, né, para que as informações fiquem mais claras. Paralelamente a essa discussão, é fato que a tecnologia e a mídia digital alcançam e ganham boa parte do universo e do desejo infantil. As crianças gostam cada vez mais das telinhas e cabe aos pais, somente a eles, o controle moderado do uso. Então, Felipe, a gente viu na reportagem que crianças muito pequenininhas já super expostas, né? E os malefícios disso, que a gente também já vinha falando sobre esses malefícios de uso da tecnologia, já desde o primeiro bloco. Mas quais são os principais problemas relatados, as queixas de pais quando chegam no consultório do psicólogo, porque já perceberam que há algum problema ali que precisa de ser contornado. O que é que você diria que chega mais assim de queixas em relação de uma maneira geral, na educação? Olha, hoje em dia eu percebo muito, né, na minha prática clínica a presença de 3 grandes queixas. Primeiro é a alteração de comportamento, né, aqueles comportamentos mais disruptivos. Então, é a criança que é muito mais agressiva, é a criança que não respeita as autoridades, né, a professora, os pais. Então, esses são os casos assim, mais intensos que eu recebo. A ansiedade, né, os sintomas ansiosos e os sintomas depressivos. São meus 3 grandes eixos que tem no meu consultório, na minha clínica. Então, assim, dentro esses, assim, todos eles são permeados por alguma questão, né, envolvendo a tecnologia. Nunca recebi um caso assim específico voltado para o conteúdo tecnológico em si, mas eu posso te dizer que a tecnologia tem participação ali. Tem participação em tudo. Uma hora ou outra, né, eu recebo um pedido de ajuda dos pais. Olha como isso está acontecendo, olha como o celular entrou aqui nessa situação. Então, e o que é que os filhos se queixam em contrapartida, em relação aos pais? Então, nesse outro lado, já é um olhar que muitas vezes é difícil de se entender. Porque o que a gente observa? Que quando a gente vai ouvir o discurso da criança e do adolescente, a primeira coisa que a sociedade tem hoje é anular. Dizer que o que eles têm é frescura e que o que eles falam não deve ser ouvido. E esse é o pior, isso é um problema muito sério. E eles precisam ser ouvidos. Infelizmente as pessoas não escutam e eles devem ser ouvidos. Porque a gente precisa entender, na nossa perspectiva enquanto adultos, não vai fazer sentido muitas vezes o problema dele. Pensa comigo, tá, brigou com um coleguinha lá, no instante resolve. Para nós adultos, no instante resolveria. Para eles não têm aquela habilidade de resolver. Então, para eles, aquilo ali vai ser intenso. Então, imagina, na maioria das vezes, o que eu escuto é uma falta de atenção por parte daqueles que eles queriam que desse.
Então, assim, de compreensão, de escuta, compreensão, né? De acolhimento. De ser aceito nessa dificuldade. Então, boa parte deles diz assim, isso tudo acontece, mas muitas vezes os meus pais não estão prestando atenção, há uma dificuldade de entendimento da professora, né? A escola não está percebendo que eu estou me sentindo mal. Então, assim, isso sempre tem esse discurso. Então, e o meu processo é bem nesse caminho, de tipo assim, eu estou te entendendo, eu estou entendendo o que está acontecendo, vamos tentar encontrar uma lógica de sentido aqui, e em contrapartida eu estou sempre com os pais, alertando eles nesse processo também. Você diria que os pais negligenciam hoje, de uma maneira geral, a educação das crianças por causa da tecnologia? Né? A gente tem sempre uma vereadora aqui na casa, que é Elisa Virgínia, que quando ela aprovou um projeto dela sobre o limite do uso da tecnologia até 2 anos de idade, eu nunca me esqueço que ela disse em plenário uma frase: o celular hoje virou a chupeta, virou a babá, entendeu? E essa é uma frase forte e que traduz uma realidade de verdade. Isso é uma espécie de negligência no seu olhar? A gente tem que tomar muito cuidado também com essa fala. A gente precisa perceber que sim, muitas vezes os pais, eles tentam, né, esconder, porque pensa comigo, em meio a tantas demandas, tantos contextos de dificuldade, solta o menino no celular, dá facilidade para o pai fazer 1001 coisas dentro de casa. Mas, querendo ou não, isso traz prejuízo. Então, às vezes, é muito mais esse processo de fazer o pai entender e refletir. Nossa, esse seria o caminho ideal. E também pensar, né? A criança ficar sem fazer nada também é bom, gente. Isso não é errado, não. A gente tem que pensar que o ócio desenvolve criatividade. Pensa comigo, quando a gente era criança e não tinha o que fazer, a gente inventava o que fazer. Pegar uma garrafa, cortar, botar 2 negocinhos lá de roda e transformava num carrinho. Hoje em dia, você deixa uma criança sem fazer nada, ela não tem criatividade. Então, muitas vezes, retirar esse telefone, desligar a televisão, do nada lá, tira a internet e pronto, deixa a criança lá. Ela vai encontrar um jeito. Vai ser muito difícil de início? Vai, porque ela está acostumada a sempre ter algo que fazer. Mas o ócio também faz bem, né? Então, assim, desenvolve isso. Só que, muitas vezes, o celular, o que tem ali de tecnologia, vai muitas vezes facilitar na cabeça dos pais a resolver os problemas de dentro de casa. Mas isso tem que tomar muito cuidado, porque por muitas vezes vai ser o vilão disfarçado ali. Pois é, o ócio faz bem para todo mundo, inclusive para nós adultos. Agora a gente não se permite muitas vezes, né? Hoje em dia não tem a gente se cobra não. muito, né? Mas o ócio, nossa, a gente deveria viver mais, se permitir viver esse ócio mais vezes, até para estimular também a nossa própria criatividade. Exato. Mas educar, né, Felipe? O fato é que educar não é uma tarefa simples, é uma tarefa bem desafiadora, exige tempo, inclusive, tempo de dedicação, né? Para a criança. Que tempo é esse? Existe um tempo diferente no olhar da criança? Como quantificar na visão do adulto? Como é que eu quantifico o quanto de tempo que é suficiente para minha filha, para eu estar com ela? Eu sempre digo aos pais que não é a quantidade, e sim a qualidade do tempo. Porque, por exemplo, eu posso estar 10 minutos com essa criança e ser os maiores 10 minutos daquele dia que eu tenho. Alguma outra coisa é eu passar 4 horas fazendo a tarefa do meu filho e ser as piores 4 horas que eu tenho com minha criança ali. Porque ao invés de eu estar curtindo o momento, eu estou sendo a pior professora daquele dia, né? Que é gritando com ele, fazendo a tarefa. Então, do que adianta eu passar muito tempo se na hora que eu estou passando o tempo, eu não estou aproveitando aquele tempo? Chego muito cansado do trabalho, eu ligo o filme, vamos assistir nós dois um filme juntos? Passou 3 horas assistindo o filme, né? Botou lá a versão estendida de Senhor dos Anéis e ficou lá sentado com o adolescente. Será que isso é um tempo proveitoso mesmo? Muitas vezes para os pais é porque eles estão ali aproveitando o tempo de descanso. Mas a questão é, qual é a qualidade que eu estou tendo no meio interação, setor? né? Os Como vínculos, é que eu tô o afeto às tudo? vezes também, né? E às vezes, gente, tem que pensar, não é parar a rotina para ficar com a criança, não. Na hora da janta é um tempo de qualidade. Na hora de lavar a louça lá, chama os meninos, faz uma brincadeira na hora. É um tempo de qualidade. Você já aproveita, já arruma a casa e já resolve e já tem um tempo de qualidade com o teu filho. Celular na mesa não, né? Não, celular na mesa é aconselhado que não. Não tire urgentemente. Pois é, porque compromete profundamente essa conexão da família, né? Ou da família, ou seja lá dos amigos e tudo mais, né? Porque para quem está em torno de uma mesa, cada um está em torno de si mesmo ali, né? Se isolou, né?
Não é, a verdade é essa. É um desafio até pra gente. Hoje em dia, com os amigos, a gente fica bagunçando, né? Dizendo, não, desliga o telefone. Menino, que assunto interessante. Todo mundo no telefone mexendo. Então, pra gente é difícil, imagina pra dentro de casa. É muito difícil mesmo. O que os pais poderiam fazer na prática, hoje em dia, para evitar tantos transtornos por causa desse uso excessivo da tecnologia? Que dicas práticas você poderia dar, assim, além dessa do celular? Por exemplo, essa do celular é interessante. Olha, na hora da mesa não pode celular, é proibido. Mas que outras dicas na prática você poderia indicar para os pais que nos assistem? Olha, como eu escuto muitos pais e a angústia deles é pelo medo dos filhos de não saber dizer não. Então, assim, a primeira coisa que o pai tem que entender é o não faz bem. Limites saudáveis são saudáveis. E limite saudável não é transformar a sua casa num ambiente assim de você ser muito grosso e agressivo. De hostilidade. Né? Dizer não, né? Filho, agora não é hora. Né? A internet tem que fazer. Não tem. Vai lá, desliga o Wi-Fi, não tem problema. Mas é porque meu filho vai ficar chateado, estressado. Se ele ficar chateado, você diz para ele, tudo bem, no seu lugar eu também ficaria chateado, mas agora não é hora. E quando não for hora, mostra para ele, dá 2 opções. Você pode agora pegar isso aqui para fazer, né, o seu desenho, ou você pode inventar uma brincadeira. No seu quarto tem diversas coisas para fazer. Mas eu não tenho o brinquedo de hoje, não tem problema, inventa uma brincadeira. Se você inventar uma brincadeira interessante, eu vou lá e brinco com você. Né? E diz para ele, dá previsão para ele, vou ficar com você só até aquele momento que depois eu vou ter que fazer o feijão, né? Ou eu vou ter que sair para resolver o trabalho, ou agora é meu momento, eu não posso dar atenção para você agora. Seja claro com seu filho. Na hora que você é claro para ele, delimita o que você pode e o que você não pode, o seu filho vai conseguir entender. E ser claro para ele, né? Ser sincero. Nessa hora de entendimento, vai ficar funcional. E outra coisa, também não vai ser aquela pessoa que vai retirar o celular de vez, né? Eu também não sou dessa linha de que, tira a tecnologia, que ele é o bicho que está dentro de casa. Eu não acho. Não dá para viver numa bolha, né? Social. Exato. Porque a sociedade precisa, né? A tecnologia faz parte, né? Se você tirar agora, o seu filho vai encontrar meios fora. Então, esse é o grande problema. Aí, se ele encontrar fora, você dentro de casa não ensina, mas fora ele vai aprender muito. Exatamente. Então, assim, que fica a reflexão, né? Nessa semana do Dia da Criança, tem tanto presente bom que não se encontra para comprar em loja nenhuma, o tempo, né? E o envolvimento, a vivência com o filho, né? Que às vezes a gente pega um feriadão como esse aí, que vem, né? E esquece de ter esse tempo de vivência, né? Com eles. Exato. E nenhum presente, nenhum brinquedo substitui. É verdade. Eu sempre costumo dizer que existem muitos pais e mães que querem fazer muito, mas existem aqueles que se importam. E no fim, você vai aprender muitas técnicas, você vai atrás de muita informação, mas quando você realmente se importa com a educação dos seus filhos, com querer formar uma pessoa realmente que você tem orgulho do que você está fazendo, você vai chegar lá com muito prazer, né? Vai valer a pena todo o esforço que você está fazendo. É difícil, é complicado, né? Porque você não está criando ali um animalzinho ou qualquer outra coisa, você está formando um ser humano. Mas sempre é gratificante. Basta você olhar para você mesmo hoje e olhar para os seus pais, né? E você perceber o quanto que é gratificante, o quanto que você cresceu nisso tudo. Conversamos com o psicólogo Felipe Tomás sobre esse desafio, né, da criança de hoje em dia, tão vinculada à tecnologia, né, o ser criança, o papel de educar também dos pais. Felipe, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso Câmara Aberta. Eu que agradeço. E o nosso programa fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outra temática, outro assunto para a gente discutir, para a gente aprofundar e trazer informação para você. Até lá!